E aí, galera, belezinha? Vamos chegando, deixa eu arrumar a câmera aqui que tá meio torta. Foda-se, é isso. Sejam bem-vindos, né, a mais essa aula aqui do canal, dando continuidade aqui ao nosso curso de termodinâmica. Na última aula eu comecei a resolver alguns exercícios vinculados à aplicação da primeira lei da termodinâmica para um sistema aberto, o famoso volume de controle, né? Então, essa aula é uma continuidade da aula passada e eu vou aqui retomar o meu processo de solução de exercícios vinculados à primeira lei, né? Agora, antes de começar a entrar mesmo aqui nos exercícios, eu queria compartilhar uma reflexão com vocês, assim, alunos, né, de engenharia, de física, de matemática, de ciências exatas de um modo geral, que é justamente essa questão de como vocês encaram o exercício, né? É muito comum que vocês sejam avaliados por provas, nos quais você vai meio que medir ali o tanto que aquele aluno conseguiu absorver da matéria e tal, e uma forma bem convencional de você meio que treinar para a prova é fazendo exercício. E aí eu acho que existe um fator psicológico muito importante em como você aborda a prática de resolver alguns exercícios para estudar para uma prova, por exemplo, né? Quando eu era aluno de graduação, há muito tempo atrás, eu resolvia muitos exercícios do livro, muitos, assim. O meu método de estudar era basicamente ler o livro, então eu lia bastante do livro técnico daquela matéria, fazia alguns resumos, às vezes, para mim mesmo, conceitual, sobre ideias, sobre as leis, sobre o que elas significam, representavam. Então, primeiro, assim, eu gastava um bom tempo lendo a teoria, entendendo, depois eu ia treinar os exercícios, né? Na minha época não tinha esse lance de solucionário, né? Tipo, que tem hoje em dia. Você pega, às vezes, um livro clássico, assim, e existem livros com as soluções das questões de um outro livro, né? Eu acho isso uma coisa muito louca, assim, né? E eu vejo muitos alunos meio que reféns do solucionário, né? E eu acho isso tão, assim, nocivo, danoso para o processo de aprendizado, porque aí você olha para a prática de resolver um exercício como se fosse um lance ali de tentar entender um raciocínio que não é teu, velho. E aí você vai, assim, treinando a sua cognição para ser, tipo, sempre insegura. Tá sempre duvidando de si própria. Você não cria confiança no seu próprio processo de conexão de sinapse, de entendimento de conceito. Por quê? Porque você quer pular uma etapa fundamental do processo de aprendizado que chama-se frustração. É importantíssimo se frustrar. Quem não se frustra não aprende. Né? Você quer pular essa etapa e você não aprende nada. Você meio que assim entende como alguém resolve um problema. E aí quando é para você resolver o problema, você fica meio que inseguro, fica meio ansioso. Né? Então acho que assim isso passa por uma questão de você reavaliar como é que você vai encarar a prática de fazer exercício, tá? O que eu acho legal é você meio que assim encarar o processo de resolver exercício como sendo uma coisa lúdica, né? Como sendo um processo em que você vai estar ali, tipo, lidando com um desafio e assim, sem medo de fracassar. Quem tem medo de fracassar não faz porra nenhuma. Faz nada, sabe? Essa galera é muito perfeccionista, não faz bosta nenhuma, fica sempre com medo de não ser perfeito. Aí não faz nada, assim, então fracasse, mas assim, encare o fracasso que você vai experienciar como algo normal, que faz parte do processo em si. E aí, consequentemente, se tem um fracasso ali envolvido, se tem uma frustração, ali tem uma oportunidade de superação. De você falar, caralho, eu não sei resolver isso, mas você vai, tenta, quebra a cabeça, volta, consulta, saquei. E aí você não esquece mais, porque assim, como você sentiu na pele o desconforto da frustração, quando você tipo destrava isso daí, você nunca mais esquece. Então você tem um processo de aprendizado muito mais consistente. Então encare o exercício como uma atividade qualquer, assim, que vai ter ali um pouco de fracasso e sucesso misturado. Tira essa ansiedade da hora de resolver exercício. Tente, velho, é importantíssimo, assim, resolver problema, tá? E eu prometo para vocês que na aula de hoje eu vou, assim, não só resolver esses problemas, como eu vou, assim, apresentar algumas técnicas de pensamento e de construção de raciocínio lógico na hora de resolver o exercício que você vai poder aplicar para qualquer outro tipo de matéria, tá? Então existe assim técnica para você meio que abordar um problema de engenharia e para que você aprenda essa técnica, você tem que estar em contato, né, com essa parte de treinamento. Então vamos lá para a aula de hoje, dado esse preâmbulo, a gente vai resolver aqui dois probleminhas bem interessantes que estão assim vinculados ao uso da primeira lei da termodinâmica aplicada a sistemas abertos, volumes de controle. Um problema
de modelagem de uma turbina a vapor. Isso vai ser bem interessante porque aqui eu vou meio que abrir alguns parênteses para a gente meio que dar uma interpretada num sistema físico muito interessante do qual essa turbina faz parte, que é um ciclo de geração de potência, né? Que é muito usado em termoelétrica, por exemplo. Então, assim, eu vou não só resolver a questão, puxando aqui alguns conceitos de termodinâmica, como vou contextualizar o problema dentro de um contexto maior, que é a aplicação dele. Tá? Então vai ser um vinculado a uma turbina a vapor e o outro vinculado ao cálculo das taxas de troca de calor num condensador. O legal desses problemas é que assim, eles vão representar uma análise meio que macroscópica por uma perspectiva termodinâmica de sistemas de engenharia que também são passíveis de serem abordados numa perspectiva interna local por outras áreas. Então, por exemplo, aqui no trocador de calor, que é o condensador, e eu vou aqui meio que explicar onde esses caras são usados e tal, eu vou fazer uma análise termodinâmica, mas poderia fazer uma análise também de transferência de calor, de transcal, né? Então, assim, o legal da termodinâmica é que ela te fornece algumas visões macroscópicas que depois você pode meio que aprimorar os detalhes locais desses sistemas em outras matérias. Então, aqui dentro de um condensador tem mecânica dos fluidos, tem transcal e tem termodinâmica também. Né? Essa separação que a gente faz assim para o aluno de engenharia entre termodinâmica, transferência de calor, fenômenos de transporte, mecânica dos fluidos, assim, é uma separação mais meio que pedagógica, tá? Mas do ponto de vista assim, científico, você pode abordar um dispositivo desse de engenharia por diferentes perspectivas complementares, né? E o legal é você realmente saber tudo: termo, transcal, fluidos, né, máquinas térmicas, ciclos, motores, etc. Que eles têm uma formação bacana em engenharia, tá? Então vamos começar do começo. Aqui eu tenho uma turbina a vapor. Eu tenho alguns desenhos que eu queria comentar com vocês. Isso daqui, velho, que a gente está vendo na lateral direita, essa figura aí, é um desenho esquemático de uma turbina a vapor que tem uma expansão em 3 estágios. Como é que funciona esse lance de 3 estágios? Por que a gente faz isso, tá? Então, só para meio que assim deixar marcado aqui, o que eu quero dizer com 3 estágios, deixa eu ver se eu acho uma canetinha. Meu irmão, eu nunca sei onde está. Eu acho que a minha... Ah, rapaz, eu acho que eu desconectei o USB. Está aqui, ó. Assim não vai funcionar mesmo. E eu tenho que pôr um chinelo aqui, velho, porque sempre que eu vou enfiar essa parada aqui fora, eu tomo um choque. Pronto, agora eu consegui colocar... O meu Linux, ele é bom de serviço, tudo plug and play, ele já reconheceu. Então aqui, ele só não faz desenho, mas ele reconhece que é uma beleza. Deixa eu aumentar aqui, uma hora vai rolar. Não vai rolar? Vou fazer um teste. Ah, tá, pode crer. Então, vamos ver. Meu irmão, só porque eu falei bem de você, Linux, colabora aí, filho. Eu vou salvar esse trem aqui, aí ele vai demorar um pouquinho. Eu tô queimando minha língua, né? Falando mó bem do Linux, o Linux não trava nunca, ele reconhece tudo na hora, ele é plug and play, e o bicho hoje tá só me frustrando. Deixa eu abrir aqui de novo, eu vou encontrar isso daqui, velho. Arquivos, é muita coisa que eu tenho aqui, mas uma hora a gente vai chegar. Aqui, ó, músicas gravadas na pandemia. Eu misturo um pouco assim a minha organização de arquivos, né? Tipo de aula, de pesquisa, de ciência com música. Isso aqui é disciplinas. Cada isso aqui é um curso que eu já dei. Aí você vem aqui, por exemplo, sei lá, fenômenos de transporte. Tem só uns 12 semestres, 2009, segundo, 2010. Comecei minha carreira acadêmica dando fenômenos de transporte. Fiquei 5 anos nessa matéria. Enfim, cá estou. Aqui termodinâmica. Pronto. Vamos ver se agora abrindo de novo a minha canetinha vai querer responder o tanto de coisa que a gente já viu nesse curso, né? Coisa pra cacete, velho. Isso porque é uma coisa que eu comecei meio que nas tora. Eu não tô, tipo, conseguindo ter muito tempo, assim, sabe? Pra preparar esse curso como eu gostaria. Mas eu tô, assim, devagar e sempre a gente vai chegar lá. Bom, aqui eu tô na página que a gente tinha que estar. Deixa eu ver agora se minha canetinha vai funcionar. Agora esse é o Brasil que a gente quer, olha que coisa mais linda do mundo, esse é o Brasil. Bom, aqui eu comentava com vocês de uma turbina em 3 estágios, tá? Isso aqui, ó, é uma turbininha dessa, olha o tamanho do teu amiguinho aqui, do brother, vulgo ser humano aqui, ó, um carinha aqui desse tamanho, é esse cara aqui, ó, esse bonequinho, perto da turbina, que é gigantesca. É uma máquina realmente muito grande e ela faz parte de um contexto, ela vai estar inserida dentro de um ciclo de turbina a vapor, né? Aqui a gente tem uma turbina em 3 estágios, que tem um estágio, cadê aqui?
Esse daqui, ó, que eu circulei, deixa eu pôr de vermelho. Esse estágio vermelho aqui, que é o estágio de alta pressão. Aqui um estágio secundário de média pressão. E aqui um estágio final de baixa pressão. Então rolam 3 expansões aqui nessa turbina. Isso tem um motivo operacional termodinâmico, porque a turbina ela é um pedaço de um contexto maior no qual ela está inserida. Como é que funciona o lance de você gerar potência numa turbina? Geralmente, você vai pegar e começar numa condição aqui, ó, de água comprimida e tal, ou melhor, até mais para cá, aqui assim, de um líquido comprimido, uma água mesmo, você pega na bomba e você bombeia ela. Quando você bombeia, né, você vai pressurizar um pouquinho essa água e tal, e você leva ela para uma caldeira. Aqui você começa a esquentar. Quase que você não muda a temperatura da água, o volume específico, muda muito pouco na bomba. Você leva para uma caldeira. A caldeira é um dispositivo que vai dar energia para o fluido, vai botar fogo nesse cara. Então, começa a esquentar, ele vai esquentando, opa, chega aqui na curva de saturação, começa a virar vapor, vai virando vapor, temperatura constante, pá, chega aqui, esquenta um pouco mais, aí ele está bombando de temperatura aqui, vapor superaquecido, entalpia altíssima, aí ele vai dar uma relaxada numa turbina, ele vai expandir, tá? Aqui ficou uma bosta o meu desenho, mas esse pedaço do ciclo, desse ponto aqui até aqui, é mais ou menos o que acontece com o fluido de trabalho numa caldeira. Então ele vai esquentar na caldeira, a pressão constante, muda de temperatura, chegou aqui, bum, turbina. Você tem um vapor superaquecido com muita entalpia, com muita energia para te entregar. Aí você passa por uma turbina e esse cara vai dar uma expandida, ele vai esfriar, né? Ele vai expandir, ele vai aumentar um pouquinho o volume e ele vai sair aqui no final da turbina com um certo título, tá? E aí ele volta aqui, passa por um condensador em que ele acaba de virar líquido de novo e aqui ele vai e meio que isentropicamente por uma bomba volta para a caldeira. Então é como se tivesse 4 dispositivos aqui, ó. Aqui, ó, é uma bomba que faz esse caminho, bomba. Daqui, ó, essa curva aqui, caldeira. Caldeira é um trocador de calor, tá? Caldeira. Esse cara aqui, ó, é a turbina, a expansão. Estou desenhando mais ou menos o que acontece com o fluido em cada pedaço. Esse aqui é um condensador. Ele meio que joga fora aquele calor residual. Geralmente, na saída da turbina, você tem uma mistura bifásica com um pouquinho de título e tal. Então você acaba de condensar para entrar líquido na bomba mesmo, para não estragar a tua bomba também. Pois bem, o que a galera descobriu? A galera descobriu o seguinte, que se em vez de pegar uma turbina só e gerar uma expansão, eu faço um migué, que é isso aqui, ó. Dou uma expansãozinha aqui na turbina, número 1. Cheguei aqui. Aí eu meio que reaqueço o cara. Dou uma reaquecidazinha, cheguei aqui. Aí expande de novo, uma turbina 2. Deixa eu colocar uma régua, porque tá uma bosta, não consigo. Então, expandi a turbina de alta, esquentei um pouquinho, expandi de novo, esquentei um pouquinho, aí acabo de expandir o resto. Se eu faço isso com 3 turbinas aqui, ou 3 estágios, que seriam esses dentezinhos aqui da parte da turbina, eu aumento essa área total aqui embaixo. Isso aqui aumenta o trabalho que eu vou conseguir absorver, trabalho mecânico de eixo para gerar energia elétrica da turbina. Então é muito comum que você faça uma expansão, às vezes, em mais de um estágio. A gente vai ver isso aqui com calma mais para frente, quando eu apresentar para vocês ciclos termodinâmicos, que a gente vai dar uma visão meio que geralzona do ciclo como um todo, a bomba, a caldeira, o condensador, as turbinas, os estágios intermediários de expansão e reaquecimento e tal. E eu vou meio que mostrar para vocês matematicamente que fazer isso é interessante para o rendimento como um todo do ciclo. Estou só meio que contextualizando aqui para que vocês entendam que essa turbina é um pedaço de uma coisa maior, que é um ciclo que visa usar uma série de engenhocas, dispositivos de engenharia, máquinas, para trabalhar com as propriedades de um fluido de trabalho num processo cíclico, para que ao final do processo eu consiga converter parte do calor que eu pago para alimentar a caldeira em trabalho mecânico útil de eixo para gerar alguma coisa, gerar energia elétrica. Então eu estou aqui contextualizando para que vocês entendam o que a turbina faz no rolê, tá? Espero que tenha ficado mais claro aqui para vocês o contexto. E o legal é o seguinte, galera, a gente está aqui meio que resolvendo um problema. E assim, enquanto resolve, né, a gente está meio que gastando um tempo aqui interpretando e tal.
você está tipo, também aprendendo, né? Você está tipo, vendo assim que aquele exercício, aquela questão, não está desconectada, né, do todo, do macro, do ciclo, da aplicação de engenharia, das leis da termodinâmica, do entendimento construtivo, axiomático do que é a termodinâmica, o que é uma propriedade, o que é um estado. Tudo aquilo, né, que a gente vinha falando até agora vai ser aqui usado para resolver esse probleminha. Então vamos agora ler o enunciado. Eu tenho aqui uma vazão mássica que está entrando na turbina, 4.600 quilos por hora, coisa pra caramba, entra a uma pressão de 60 bar, a uma temperatura de 400 graus e uma velocidade de entrada de 10 metros por segundo. Tá? Tenho algumas condições da entrada. E na saída eu tenho uma pressão 2, 0,1 bar, então tipo, cai muito a pressão, ele expande. Essa pressão assim, ela é liberada numa expansão que gira freneticamente as minhas pás da turbina e o eixo, etc e tal. Existem pás fixas, pás móveis, pás que são móveis, enfim. E esse cara sai com um títulozinho aqui, ó. Sai uma mistura bifásica e com velocidade de 50 metros por segundo. Então, eu te dou um conjunto de condições de entrada e saída e falo o seguinte, minha turbina também ela gera no processo 1.000 quilowatts de potência. É bastante potência. Se pegar assim um cavalo, um horsepower, ele é mais ou menos, se não me engano, vai 750. Eu estou meio que aqui arredondando. Watts, eu acho que é isso. Quer ver? Bora pesquisar na internet? Alguns dados de engenharia, assim, é bom o engenheiro saber de cabeça, tá? Polegada, um pé. E horsepower também, né? Então vamos pôr aqui 1 HP quilowatt. Vamos descobrir aqui quanto que vale essa informação consultando o Google. Então, vamos ver, 1 HP, é mais ou menos isso, curto só. 1 HP é 0,746 kW, então 746 watts, mais ou menos 750. Minha memória não está tão ruim assim não. Então, se a gente põe 746 e faz um cálculo aí, 1.000 kW é coisa para um cacete, é 1 milhão de watts. Esse cara aqui, ele vai dar 1 milhão, vamos fi, tá bom, certo, dividido por 746, vai dar 1.340 cavalos, é muito mais que um carro de Fórmula 1, né? Então é uma puta potência que ela tá ali produzindo, ela produz isso, não é assim às custas de nada, é às custas de muita entalpia, viu fi, que ela pega desse fluido de trabalho. Então o grande segredo para uma turbina é você fazer com que o fluido ali dentro entre com uma entalpia muito grande. É claro que em algum ponto tem uma limitação meio que metalúrgica, né? Você não pode derreter as pás da turbina. Então, assim, existem vários critérios de engenharia, né, que você tem que conhecer para poder fazer um cálculo, um dimensionamento, um projeto de uma turbina, mas por agora a gente está meio que entendendo como é que ela opera, como é que ela funciona termodinamicamente dentro de um ciclo de geração de potência. Então, o que eu quero aqui é calcular quanto de calor ela vai estar trocando com a vizinhança. Eu tenho as condições de entrada e saída, tenho o trabalho que ela gera, e aí, ela vai trocar calor com a vizinhança? Sim ou não? Vamos interpretar aqui. Então eu vou começar aplicando a primeira lei. Vamos pegar aqui o verdinho. Primeira lei me fala o seguinte, vou pôr aqui, primeira lei. Se eu considero regime permanente de operação, e é o que eu vou considerar aqui, então as minhas variações temporais de energia no volume de controle, elas são nulas, de tal sorte que o que a minha primeira lei vai me falar é o seguinte, que zero vai ser igual a taxa de troca de calor entre o volume de controle e as vizinhanças, menos a taxa de troca de trabalho, beleza, volume de controle, mais uma vazão mássica na entrada, lembra da primeira lei, que multiplica a entalpia na entrada, mais a energia cinética na entrada, primeira lei, olha a coisa mais linda do mundo, mais uma energia potencial gravitacional na entrada, menos a mesma coisa ali na saída, entalpia na saída, mais uma velocidade na saída ao quadrado sobre 2, energia cinética, mais G, Z, altura, S. Top. Está entrando e saindo na mesma altura, tá? Isso aqui não tem muito o que considerar. Então veja, eu tenho esse cara aqui,
ok. Eu tenho esse cara aqui, vazão máximo, ok. Tem esse cara aqui, ok. Tem esse cara aqui, ok. Tem esse cara aqui, ok. Tenho que obter, então, esse cara aqui e esse cara aqui para poder calcular o que eu quero saber, que é isso daqui. Então está muito claro, né, o que a gente tem, o que a gente não tem, o que a gente tem que obter. Novamente, isso aqui vai passar por um problema de avaliar propriedades em entrada e saída. Veja como aquela aula que eu ministrei, explicando como é que você obtém valores de propriedades numa tabela termodinâmica, é uma aula muito, muito importante. Então aqui a gente tem pressão e temperatura. Vamos descobrir, né, as propriedades desse cara aqui usando pressão e temperatura na entrada. Então a gente pega aqui a tabela, deixa eu pôr já na página certinha. Deixa eu ver aqui, isso aqui é minha tabela, ó, do Shapiro. Então vamos consultar aqui. Cadê? Isso aqui é refrigerante, brother. Eu não quero saber de refrigerante, não. E era engraçado, porque aqui tem a parte de refrigerante 22 saturado. Eu, quando era aluno de graduação, eu era meio tapado, assim, falei, porra, refrigerante. Achava que era tipo assim, Coca-Cola, tá ligado? E na verdade é fluido refrigerante que se usa em sistema de ar-condicionado, né? E aí você vai aprender, né, que tem um ciclo muito interessante, que é o ciclo de compressão a vapor, que te explica como é que um ar-condicionado funciona, olhando para as alterações das propriedades termodinâmicas de alguns fluidos muito voláteis, que são os fluidos refrigerantes, que no processo de evaporar, roubam calor do ambiente e acabam esfriando o ambiente. Então é a evaporação de um fluido volátil dentro de um evaporador que faz parte de um ciclo de compressão a vapor que de fato esfria as coisas. Isso vale tanto para uma geladeira quanto para um ar-condicionado, tá? Por isso que a gente tem muitas tabelas de fluido refrigerante. Eu quero achar a porra da água, velho. Cadê? Ó, liquid water. Vamos lá pro começo. Tudo começa com a água, velho. Como diria Tales de Mileto. Então aqui a gente tem propriedades da água saturada. Vamos ver a condição quentinha? Na entrada, ó, tá aqui, ó. Pressão 60 bar, temperatura 400. Então vamos buscar a informação do que acontece com a água quando ela chega numa pressão de 60 bar. Tem a tabela aqui de temperatura, não me interessa, eu quero de pressão. Pressão, quanto que era? Já esqueci, ó. 60 bar, tá. Minha memória não é das melhores. Então aqui a gente tem a tabela de pressão. Por que será? E a gente está nessa coluna aqui, eu quero chegar em 60 bar. Em 60 bar, eu vejo o seguinte, que a temperatura de saturação é 275,6 graus. Ou seja, quando chega nessa temperatura, a essa pressão, o meu fluido começa a mudar de fase. A minha temperatura de entrada é de 400, então está muito acima disso. Então, esse cara já evaporou. Ele vai ser provavelmente um fluido, já um vapor superaquecido. Então vamos para a tabela seguinte. Properties of superheated water vapor. É isso mesmo, filho. Vamos lá para a pressão que eu quero. 60. Aqui, achei. Veja, temperatura de saturação, como eu tinha visto lá, 275,64. Eu quero uma temperatura que está 400 aqui, ó. Então, é esse cara que eu vou pegar aqui, ó. Até 400. Pronto. Vou copiar a tabela inteira. Vou vir para cá e vou colar ela em algum canto dessa tela. Para a gente entender isso direitinho. Vamos colar ela aqui embaixo. Então, essa foi minha tabela, na condição que me interessava. E eu vou vir aqui, então, 60 bar, 400, fazer uma linha aqui em 400. Beleza, tem as minhas propriedades. Top. O que eu quero? Entalpia na entrada. Então, a minha entalpia na entrada é 3.177,2. O que, velho? Kilojoule por quilograma. Massa. Obtive já. Agora, eu tenho que obter a minha entalpia na saída. E aí na saída é interessante, porque eu tenho uma coisa que tem título. Ó. Pressão 0,1 bar e título de 90%. Então, vamos achar a pressão de 0,1 bar. Eu já sei, cara, que ele vai cair num ponto aqui dentro. Então não vai ser mais vapor superaquecido, vai ser uma coisa meio que está na saturação ali, mudando de fase. Então eu vou constar a tabela de água saturada a 0,1 bar. Vem aqui, vamos subir agora.
Água saturada, é a tabela de cima, 0,1 bar. Eu confesso, cara, que eu acho o maior barato olhar a tabela termodinâmica. Eu curto. Eu acho um rolê maneiro. E eu vou pegar aqui algumas, até aqui entalpia, porque entropia por enquanto não me interessa. Vocês nem sabem o que é entropia. Vão aprender isso aula que vem, quando eu for falar de segunda lei. Então vocês se acalmam aqui. Mas veja que já tem aqui uma entropia tabelada. Isso é muito louco, tá? E vocês vão ver que é loucura a aula que vem. A aula que vem começa a ficar psicodélico o rolê. E assim a gente fica feliz. Então vamos lá. Eu vou ter que inserir aqui uma página, velho. Cadê? Nova página. Cadê? Depois. Pronto. Pus uma página aqui. Que eu vou colar aqui a minha tabela. Porque o que eu sei é o seguinte. Que eu tenho a 0,1 bar. Vamos pôr de azul aqui. Eu estou nessa linha aqui, ó. Eu tenho uma entalpia. Tem 3 entalpias. Que porra é essa? Entalpia do líquido saturado, que é sempre mais baixinha. A do vapor, que é sempre muito mais alta. Porque o vapor expande, né? Lembra que a entalpia era energia interna mais PV. O volume específico do vapor ele é muito mais alto, velho, do que o volume específico do líquido. O líquido, tipo, ocupa pouco espaço. O vapor, ele se expande. Então a entalpia cresce muito. Eu tenho 3 valores do líquido, do vapor, e tem esse cara aqui que é a entalpia de evaporação. Vamos fazer uma conta simples? Vamos pegar tipo 2.584,7 menos 191,83, só para ver o que acontece. Vou pegar aqui minha Cássio, 2.584,7 menos 191,3. Eu vou achar, curiosamente, 2.392,8, que é esse valor aqui, ó. Que nem precisava existir. Isso aqui é pra gente que é preguiçosa, tá? Mas tem uma função operacional. Veja que tem 3 valores. Como é que eu descubro a entalpia real do meu cara, sendo que esse cara tem um título, né? Em função do título. Então a pergunta é, como que eu escrevo essa entalpia em função do título? O título eu vou chamar de X. Como que eu posso incorporar isso na jogada? Vai ser muito fácil. Eu vou pegar, veja que o título é 90%. Então, ele está muito mais próximo da condição de vapor aqui, ó, do que de líquido aqui, ó. Ele está muito mais perto desse cara do que desse. Então, o valor de entalpia efetivo desse ponto que está no meio do caminho entre líquido e vapor tem que estar muito mais próximo da entalpia do vapor. Como é que a gente faz para resolver essa questão? Muito very simples. A gente pode pegar 191,83 e aí eu vou multiplicar o título vezes essa diferença. 2.392,8. Por quê? Porque se o meu título for igual a 1, 100%, né? Então a minha entalpia efetiva, vamos pôr assim, efetiva, ela vai ser 191,83 mais esses 2.392,8, que vai dar os 2.584, que é a entalpia do vapor. Então, na verdade, é uma ponderação que eu faço. Claro que aqui o meu título não é 100%, então a minha entalpia na saída vai ser 191,83 mais 90%, que multiplica essa diferença. Poderia colocar aqui também assim, ó, 2.584,87 menos 191 também, 0,83. Ou já põe já a diferença também, você que sabe, tanto faz, foda-se. Então aqui você vai encontrar um valor, deixa eu voltar lá para minha cola, para não ter que ficar sempre consultando aqui a minha velha Cássio de guerra, porque essa Cássio aqui, tadinha, a bichinha já sofreu bastante. Cadê, velho, o meu exercício? Aqui, achei. O valor que você vai achar vai ser 2.345 vírgula 4. Inclusive, eu queria aproveitar esse momento aqui bucólico de conta para fazer uma divulgação. Eu fiz um Instagram, pessoal, do canal do Ciência e Brisa. E lá eu estou organizando assim, de fazer uns pequenos posts na suavidade, contando histórias de alguns cientistas interessantes, alguns posts reflexivos, alguns IGTVs mais curtos, brisando, divulgando ciência, filosofia e doideira, bem na minha vibe mesmo. Então, se tiver interesse, vá lá no Ciência e Brisa no Instagram, que lá tem informação também legal para vocês, tá?
Bom, achei aqui a entropia de saída e agora, velho, eu não vou perder muito tempo não. Agora é só fazer conta, tá? A gente tem aqui, ó, descobrir já esse valor. Esse cara que a gente não tinha, descobrir esse que a gente não tinha. E aí você calcula. Aí você vai achar no final das contas uma quantidade de calor que o meu volume de controle troca com a vizinhança, que vai ser menos 61,3 kW. Isso é muito interessante, esse valor aqui, né? Assim, parece que não, mas eu vou te explicar porque que esse cara é interessante, velho. Isso daqui é negativo, né? Então minha turbina está perdendo isso aqui, velho. Ela está deixando de transformar em potência 61,3 kW. Isso daqui, ó, vai dar mais ou menos 82 cavalos de potência que ela está jogando fora na forma de calor. É mais ou menos a potência do seu carro. Isso aqui é que ela está meio que jogando de resto, porque ela não conseguiu aproveitar daquilo tudo que entrou nela. Né? Claro, entrou muito mais, assim, entrou tipo 1000 kW. Ela está produzindo 1000 kW. Se ela está produzindo 1000 kW e jogando fora isso aí, está entrando muito mais, evidentemente. Ah, quanto que está entrando de energia? Boa pergunta. Como é que você descobriria isso? Você pega essa entalpia aqui, ó. Vamos fazer essa conta aqui? Então o input de energia, vamos pôr assim, energia que está entrando na turbina, vai ser a entalpia de entrada. Isso aqui vai dar uma coisa em kJ por quilograma, vezes a vazão máxima de entrada. Isso aqui vai dar 4.600 kg por hora, que multiplica essa entalpia de entrada, que é 3.177. Vamos fazer uma interpretação aqui legal. kJ por quilograma. Então corta quilo por quilo, ela vai estar produzindo, está entrando nela de energia por esse escoamento cheio de entalpia, de vapor e tal, superaquecido que veio da caldeira. Vamos ver, 4.600 vezes 3.177, isso aqui vai dar uma quantidade absurda de quilojoules por hora. Então, em uma hora entra isso. Em um segundo, você divide por 3.600, porque uma hora tem 3.600 segundos. Então, em um segundo, está entrando 4.060 quilo... Pô, é coisa pra caralho. Então, isso aqui, ó, está entrando 4.000, mais ou menos, e 60. Cacete, é muita coisa, velho. Quilowatt. É muita energia que o fluido tem, saca? Entra com isso daqui. A de saída, se você quiser fazer a conta, você usa essa entalpia aqui, ó. Enfim, tá entrando isso daqui, tá saindo. Deixa eu fazer rapidinho essa conta aqui, ó. É 4.600 dividido por 3.600 vezes essa entalpia de saída que é 2.345. Então tá saindo mais ou menos 3.000. Olha que coisa mais linda, esse balanço fechando, né? Esse aqui é coisa linda demais, velho. 2.000. Esse aqui eu fico muito feliz, velho. 996 kW. Então entra 4.000 e pouco, sai 2.000 e tanto. Essa diferença entre o que está entrando e saindo, que vai ser 4.060, que vai ser mais ou menos 1.063, né? Então ela produz 1.000 de trabalho e joga fora 63. Então, assim, tá entrando, cara, muito mais energia do que a de um carro de Fórmula 1. Ela está produzindo também quase isso, né? 1.000 kW, assim. Ela está produzindo mais do que um carro de Fórmula 1, entrando muito mais, e ela está jogando fora de energia que ela não conseguiu aproveitar mais ou menos a potência do seu carro, do seu HB20 aí, sei lá. Isso é muito interessante, porque assim, só a solução desse problema, se você é uma pessoa realmente atenta, esperta, que está aqui ligada, não está dormindo, babando, nada do tipo, você vai perceber que tem alguma coisa na natureza que não deixa essa turbina gerar tudo aquilo que chega de energia dela em potência. Ela tem que jogar alguma coisa fora. A entropia vai estar relacionada a isso, que é o assunto da próxima aula. Bom, vamos aqui então agora para o nosso próximo exercício, que é um condensador. Tá? Bom, primeira pergunta. O que é um condensador, né? Um condensador ele é um trocador de calor. Então esses caras aqui todos, né, dessa foto são trocadores de calor. Tanto desse de ar-condicionado, né, que fica do lado de fora da tua casa, ele é a parte quente do ar-condicionado, a evaporadora é a parte fria.
nos sistemas de split, né, o que fica fora é o condensador, que tem que condensar um vapor e fazer esse cara virar líquido de novo, assim, para que ele evapore roubando o calor do meio na evaporadora. Então, assim, ele vai jogar calor fora, esse condensador, para condensar um vapor e fazer com que esse cara vire líquido. Então ele é quente, ele esquenta, né? É a parte de trás da geladeira, por exemplo, né? Aqui você tem, tipo, uns condensadores mais brutos. Aqui tem um cara aqui pequenininho, tá vendo? Então ele pode ser muito grande. Olha o tubão aqui, tamanho do cara aqui, de casaquinho laranja, pode ser pequeno, enfim, é um trocador de calor. E ele faz parte, por exemplo, né, de um sistema de geração de potência no qual essa turbina a vapor também está inserida. Lembra que eu falei, né? Tipo, aqui no ponto 2, você tem essa mistura bifásica, e você tem que meio que voltar para o início do ciclo, então passa por um condensador, condensa, vira líquido, vai para bomba, caldeira, turbina, condensador. Bomba, caldeira, turbina, condensador. Bomba, caldeira, turbina, condensador. São os 4 dispositivos básicos de uma planta de geração de potência por turbina a vapor. E esse cara, então, é um trocador de calor. E aqui a gente tem um condensador que está aqui na parte de cima, está entrando um certo vapor a uma pressão de 0,1 bar, com um título de 95%. Então isso aqui é uma mistura bifásica, mais vapor do que líquido, mas é um vapor com algumas gotinhas de líquido ali. Esse cara vai atravessar o condensador e ele vai jogar calor aqui, ó, fora, para a água que entra a 20 graus, rouba esse calor que está vindo da parte do condensador e vai sair a 35 graus. Então esse aqui é um trocador de calor de correntes contrárias. Quem quer saber como esse cara funciona bem e tal, vai no meu canal, tem uma aula só sobre isso, né? Tem 3 aulas sobre isso, trocadores de calor parte 1, 2 e 3 no meu curso de Transcal. Enfim, então tem as condições de entrada e de saída. E aqui eu tenho 2 opções de volume de controle. Então vai ser um problema bem interessante em que eu vou meio que treinar essa questão de como eu escolho um volume de controle interessante para poder fazer uma análise e obter informações relevantes de engenharia com base em diferentes possibilidades de escolha de um volume de controle. Tá? Pergunta que eu tenho é a seguinte: bom, quero determinar a razão, entre a vazão mássica de água, vamos sublinhar aqui, de resfriamento, e a vazão mássica na corrente de condensado. Ou seja, qual que é o M ponto da água que tem que esfriar esse cara em relação ao M ponto da vazão mássica na corrente de condensado. E a parte B, eu quero determinar a taxa de transferência de energia do vapor, né, do condensado, para a água de resfriamento em kJ por quilograma de vapor que passa pelo condensador. Tá? São 2 perguntas. A gente vai aqui resolver o problema. Deixa eu ligar meu ar aqui que está ficando quente. Por 2 perspectivas. E o interessante vai ser, assim, você observar como que a gente vai escolher aqui os volumes de controle e tal para poder resolver esse problema. Então, aqui é legal que eu vou aplicar a minha primeira lei para várias entradas e saídas, tá? Vamos lá, eu vou chamar essas vazões mássicas, vou dar número para elas. Então, eu vou chamar essa que está entrando aqui, ó, de M.1, aqui de M.2 e aqui de azul vou chamar de M.3, aqui está entrando na água do condensado, e aqui M.4. E o que a minha primeira lei me fala para esse sistema, se eu estiver analisando ele em regime permanente, é o seguinte: vamos partir logo para a solução, tá? Vamos pôr aqui, primeira lei em regime permanente. Ela me fala o seguinte, que zero, que é a variação de energia no tempo, vai ter que ser igual a quantidade de calor trocada, né, do meu volume de controle com as vizinhanças, menos a quantidade de trabalho que esse cara troca, ou fornece, ou rouba das vizinhanças. E aqui, quem é o volume de controle? É todo mundo aqui, ó. É esse cara aqui, ó, o pontilhado inteiro, que tem 4 entradas e saídas, 2 entradas, 2 saídas, tá? Então eu vou aplicar agora aqui na primeira lei para um volume de controle com múltiplas entradas e saídas, o que é bem legal. E aí isso vai meio que fixar na cabeça de vocês esse entendimento de volume de controle e de múltiplas entradas. Veja, é um problema muito simples, mas que você ganha novas sacadas, assim, você ganha repertório para poder resolver probleminha de termodinâmica, tá? Então é sempre muito útil. E aqui, então, eu vou, esse cara eu vou ter uma entrada que é M.1, que vai estar entrando ali energia,
entalpia em 1, mais uma energia cinética na entrada, mais uma energia potencial gravitacional na entrada. Eu vou ter então o 1, que é esse cara aqui. Eu vou até colocar esse cara de rosa, viu, velho? Para ficar melhor aqui, né? E o 3 eu vou pôr de vermelho, que é onde está entrando aqui a água, tá? Então, vamos pegar esse cara aqui. Vamos pôr ele de rosa. Top. Então, mais eu vou ter uma vazão mássica que entra em 3. Entalpia em 3. Energia cinética em 3. Energia potencial gravitacional em 3. E aí eu vou ter menos uma vazão mássica que sai em 2, então entrada menos saída. Em 2 eu estou no lado também do condensado ainda, então M.2 é igual a M.1. Aqui eu tenho H2, V2 quadrado sobre 2, mais GZ2, e aqui eu vou também subtrair em vermelho a vazão mássica que sai em 4, que é igual a de 3, H4 mais V4 quadrado sobre 2, energia cinética, mais energia potencial gravitacional em 4. Top! Eu não vou considerar essas alturas aqui, porque esse cara não é nenhum cara atmosférico, é uma máquina assim, não é queda de água que vai fazer alguma coisa acontecer aqui, não é uma turbina, uma hidrelétrica, nada do tipo, né? Então essas alturas são irrelevantes para o meu processo. Bom, eu não tenho trabalho aqui sendo realizado, tá? Nada acontece aqui. E o que mais que eu vou considerar aqui, velho? Eu vou considerar que não tem calor fluindo aqui para as vizinhanças. Esse Q ponto BC, ele é praticamente zero. O calor mesmo ele é trocado aqui internamente, tá? É aqui que flui calor. Então, pro volume de controle, não vai ter uma quantidade significativa de calor que ele vai jogar para as vizinhanças, tá? Não tem isso daqui. A troca está aqui dentro, beleza? É uma outra consideração que vai ser diferente da minha consideração se eu pegar na parte B e considerar que o meu volume de controle é um pedaço do trocador. Aí sim, eu vou ter uma quantidade de calor sendo trocada ali entre o meu sistema e vizinhança, porque eu vou ter um outro tipo de sistema. Mas no caso A, o trocador inteiro, ele troca só internamente. Ele não vai esquentar muitas vizinhanças, ele é bem isolado. Seria isso mais ou menos que eu estaria considerando. Então esse cara aqui também seria zero. Cadê? 0, 0. E, obviamente, M.1 vai ser igual a M.2, que eu vou chamar de M ponto do condensado, e M.3 vai ser igual a M.4, que eu vou chamar de M ponto da água. Vai ser isso, basicamente, tá? Se eu aplico isso para o meu problema, vamos meter aqui mais página, eu vou ter o seguinte, eu vou ter uma versão bem simplificada, eu vou ter que 0 vai ser igual a M ponto. Uma outra consideração, também vou considerar o seguinte, desculpa que eu estou aqui distraído, que eu não tenho grande variação de energia cinética, né? Porque, velho, esse cara ele vai entrar e sair a mesma velocidade, mais ou menos, assim, vai ser a minha consideração. O que vai mudar aqui mais vai ser tipo a entalpia. A vazão que entra é a mesma que sai, no caso da água é incompressível, no caso do vapor, assim, por mais que eu tenha ali uma fase diferente na entrada, na saída, assim, eu não vou ter grandes variações de energia cinética, tá? Isso aqui vai ser ignorado, porque a maior variação vai ser realmente a de entalpia ali. Isso é bem comum para você fazer tipo de análise em trocadores de calor, tá? Então essa energia cinética que entra em 1 e sai em 2 é a mesma, e em 3 e 4 também. Então o que muda aqui realmente é a entalpia mesmo. Então isso aqui vai dar M ponto 1, que seria M ponto de condensado, que multiplica a diferença entre a entalpia 1 e 2, que é onde tem o condensado, mais M ponto de água, que multiplica a diferença de entalpia na fase, no lado da água, entre entrada e saída. Bom, façam em casa, eu vou aqui dar os valores das propriedades, você vai achar aqui nas tabelas, aqui já está meio que craque nisso, uma entalpia H1, que vai valer 2.000, vou dar meio que os valores, você consulta em tabela, 2.465,1
é bom que você também treine um pouquinho, kJ por quilo. H2, você vai achar aqui 188,45 kJ por quilograma. Top. H3, você vai encontrar aqui um valor, deixa eu ver. Eu não anotei aqui o valor de H3, mas eu pus o H3 menos H4. Então você, em casa, estime cada um, você vai achar que a diferença, H4 menos H3, vai ser igual a 62,7 kJ por quilograma. E aí você vai achar uma razão entre essa vazão mássica aqui, que vai valer M ponto de água em relação ao M ponto de condensado. Esse cara vai valer 36, olha que loucura, 3. Então está entrando muito mais água por segundo do que condensado ali. É muito comum, cara, que você tenha, por exemplo, alguns sistemas de ar-condicionado central, por exemplo, chiller e tal, de grandes instalações, que você vai ter tipo umas torres gigantescas ali de resfriamento e tal, que gastam muita água para resfriar parte, né, do teu condensado que tem que voltar a ser líquido para poder entrar no ciclo de novo como líquido, evaporar, roubar calor. Então, assim, esses ciclos termodinâmicos que vão desempenhando mudanças de propriedades de substâncias puras em processos bem estruturados, visando uma finalidade de engenharia, eles envolvem, às vezes, muito gasto de água, de energia, de combustível, de gás. E, assim, a termodinâmica te dá uma noção muito boa disso tudo, tá? Para a gente finalizar, então, aqui, acabar essa aula de exercício, que eu estou ficando já cansado já. Estou louco para meio que gravar a aula teórica da semana que vem, né? De segunda lei, que vai ser uma aula muito mais brisante, filosófica do que essa. Mas eu acho que é importante também fazer exercício, treinar aplicação, né? Não tem como você ser tipo um engenheiro que não sabe resolver problema, né? Você está errado, velho. Enfim, e a parte B é a parte de determinar quanto de energia está vindo do vapor, do condensado para água de resfriamento. Então aqui eu tenho um outro volume de controle diferente. E nesse contexto aqui eu não tenho variação de energia cinética, eu não tenho variação de energia potencial, não tenho trabalho. O tanto de calor que esse condensado fornece para a água é o tanto que a entalpia dele varia. Então aqui, velho, não tem o que fazer. Aqui eu já vou colocar aqui de cara aqui, que a quantidade de calor, né, que o volume de controle troca com a vizinhança vai ser igual à vazão mássica, né, M.1, que multiplica a diferença H2 menos H1. Se você faz essa conta aqui, você vai achar menos 2.276,7 kJ por quilograma. Então, o vapor ele está perdendo uma quantidade de energia equivalente a 2.200 e poucos quilojoules por quilograma, para a água nesse processo de troca, que faz com que a água, né, mesmo entrando numa vazão 36 vezes maior que a de condensado, consiga esquentar 15 graus, saindo de 20 para 35, para poder fazer com que esse cara esfrie às custas do aquecimento da água, para que esse vapor condensado vire líquido, né? E a água continua ali líquida, com uma vazão altíssima, roubando esse calor do cara de cima. Então é uma análise bem interessante, assim, tipo, por uma perspectiva termodinâmica de como funciona um trocador de calor, que é um dispositivo muito importante, fundamental, velho, de engenharia, né, para várias finalidades. Então, é isso, galera. Nessa aula eu quis abordar esses dois probleminhas. A gente tem já um bom treinamento aqui já, né, de bocal convergente divergente, turbina. Já vimos vários tipos de sistemas termodinâmicos abertos. Já fizemos exercícios de sistemas abertos e fechados por uma perspectiva de primeira lei. Então, primeira lei, it's over, acabou. Agora vamos para a segunda lei, que vai ser a aula que vem, que vai ser uma aula muito maneira, muito brisante. Eu quero trazer bastante filosofia e brisa e loucura, porque iremos falar sobre entropia, tá? Se você estiver interessado e quiser meio que dar uma adiantada no rolê de entropia, eu tenho uma sugestão para você que é top, velho, top total, que é um vídeo do meu canal que eu gravei há um tempo atrás falando sobre entropia, velho. Deixa eu ver se eu acho aqui o vídeo para você. E é um vídeo muito louco, em que eu faço uma aula dando um apanhado geral, filosófico, sobre o que significa entropia, por uma perspectiva assim
de diferentes escolas de pensamento, tá? Então a aula, essa aula aqui que eu acho muito maneira, eu tô com essa barba de profeta sinistra, eu sinto uma falta dessa barba, mas hoje em dia com Covid, véio, se eu deixar uma barba dessa pra fora, mesmo com a máscara, é como se eu não estivesse usando nem máscara, né? Então, foda-se, não adianta nada. Mas enfim, a aula é essa, entropia, da termodinâmica clássica à mecânica estatística, passando pela teoria da informação. É uma aula brisa sobre entropia, tá muito legal essa aula, então pesquise no canal, assista, se você quiser meio que já ir adiantando, né, o assunto da aula que vem, que vai ser entropia e segunda lei da termodinâmica. Então, gratidão pela companhia aqui na aula de hoje. Espero que tenham entendido bem esse assunto, que tenham gostado do conteúdo. Vai lá no Instagram do Ciência e Brisa, né, dá uma moral pra gente ali, divulgue pros seus amigos, colegas de engenharia que possam se interessar pelo assunto. Vamos fazer com que a mensagem chegue em mais gente, né? A luz do conhecimento é muito importante para o espírito humano. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula do canal. Arro!